Capítulo 4. Foi diagnosticado pelo médico que Maria estava com problemas de coluna e não poderia carregar sacolas pesadas. Quando ela ia às compras, fazia-o a pé, então carregava peso do mercado até a casa. Geralmente, Sara ia junto para ajudar a carregar as pesadas sacolas. A mãe sempre priorizava seu próprio bem-estar. Não se preocupava em sobrecarregar a filha e muito menos se importava quando as alças das sacolas estavam machucando suas pequenas mãos. A pequena tinha uma boa saúde, quase não adoecia, mas de vez em quando tinha alguma febre ou dor de barriga, coisas que podem acometer qualquer criança. Sara não entendia por que sua mãe não se importava e nem lhe dava ouvidos quando se queixava de dores ou mal-estar. Certa vez, a menina, após comer algumas mangas, começou a se contorcer de dores no estômago. Depois veio o vômito e mais dores de estômago e começou a chorar. A mãe continuou fazendo o que estava a fazer, como se nada estivesse acontecendo, e a filha passou horas em posição fetal, sentada no chão e urrando de dor. Lá pelas tantas da tarde, Arlindo chegou e se irritou com o choro e pediu para a mãe levar a menina ao hospital para ela calar a boca, pois ele não aguentava mais. A mãe assim o fez, e no caminho para o hospital avisava a menina que, se o médico perguntasse se ela estava sentindo alguma dor, era para negar. Ela dizia: se o médico apertar em algum lugar e te perguntar se está doendo, diga que não. Mesmo se você não estiver aguentando de dor, minta, negue o tempo todo. Se você disser que está doendo e ele te internar, eu não quero ficar no hospital com você. Nas brincadeiras de criança, a pequena teve um dos dedos da mão quebrado. Ficou por isso mesmo. A fratura corrigiu-se ao natural, mas ficou com sequelas. Um dia a pequena caiu de um balanço. Ficou com dores nas costas por 3 dias e a mãe continuou tranquila, como se nada tivesse acontecido. Quando estava um pouco mais crescidinha, teve cólicas que se assemelhavam às dores de quem tem pedras no rim por alguns dias, mas não foi levada ao médico. Não se soube o motivo das dores e a mãe continuava tranquila, como se nada tivesse acontecendo, e as irmãs rindo, como se a pequena estivesse fazendo um espetáculo. A pequena não entendia o porquê de sua mãe ser tão atenciosa com seus irmãos quando estavam doentes, e ela lhes dava remédio, fazia uma sopinha e levava para eles na cama, enquanto ela, quando adoecia, sua mãe a ignorava e, quando seu choro a incomodava, ela, enraivecida, dizia: vá tomar algum remédio, ou você acha que vou trazê-lo para você? E se quiser comer, coma o que tiver, ou fique com fome. Sara não tinha cama em nenhum dos 3 pequenos quartos que havia na humilde casa. Todas as noites tinha que ajeitar
um colchão velho e fedido sobre uma armação de ferro barulhenta que rangia ao ser manuseada, abrindo quando fosse dormir e fechava todas as manhãs. E essa geringonça era guardada em um cantinho do quarto da mãe. Ao fazer todo esse trabalho antes de dormir, todos já estavam em suas camas e se zangavam com o barulho que a pequena fazia. Depois que Arlindo e Eli foram trabalhar e morar na capital, Sara pôde ter uma cama, mas Maria sempre lhe lembrava: você só vai dormir em uma das camas porque estou emprestando. Não vai achar que o quarto é seu, porque não é. Nada aqui te pertence, nem a sua vida, pois esta fui eu que lhe dei. Ao ser indagada por alguém se Sara era sua filha, Maria sempre respondia que era sua, entre aspas, menina, fecha aspas, e nunca dizia que era sua filha. A pequena percebia que a mãe tinha dificuldade em chamá-la de filha. Ela era muito prendada, estudiosa, inteligente e, com essas predicações, recebia elogios das pessoas, mas Maria direcionava a atenção para as outras filhas, dizendo que fora Estela ou Helena que havia executado tal façanha que merecia a admiração das pessoas. Por várias vezes, Sara ouvira a mãe contando a história de seu nascimento para alguém, dizendo que ela não a queria em sua vida, que só a trouxe para casa por causa do marido que nunca aceitaria deixar sua filha para ser adotada. Por ela, abandonaria a menina lá na maternidade mesmo. Então, ela teria que aguentar este estorvo na sua família. A pequena nunca teve um bolo de aniversário e nem um parabéns recebia pelo seu dia especial. Dia esse que não sabia ao certo qual era, pois sua mãe sempre dizia que seu pai, ao registrá-la, confundiu o dia do seu nascimento com o dia do nascimento dos filhotinhos da cachorra da família. Capítulo 5. A menina e suas irmãs eram obrigadas a vestirem apenas vestidos ou saias por causa da religião de Maria. Mesmo em dias de inverno, o vestuário era o mesmo. A pobreza não dava oportunidade de comprar meias calças grossas para aquecerem os membros inferiores nos dias muito frios. Na escola, suas amigas perguntavam como ela estava aguentando a temperatura baixa, vestida daquele jeito, pois elas estavam de calças grossas e ainda estavam sentindo frio. E a pequena, envergonhada, mentia, dizendo que não estava com tanto frio assim. Sara estava tremendo de frio, mas disfarçava. Naquele tempo, era comum os pais educarem seus filhos com agressões físicas, e a mãe de Sara não perdia a oportunidade de assim fazê-lo. Talvez fosse para aliviar as tensões e estresses de sua vida sofrida, e punha-se a fazer esta prática sempre com varas, essas feitas com pequenos e finos galhos das árvores que existiam no quintal. Essa prática de punição era pior para a menina, pois ela sofria de dermografismo. Assim, após ser açoitada pela mãe,
ficava com a pele inchada e avermelhada. Quando as marcas eram nas pernas, ficavam bem visíveis, pois não tinha como escondê-las ao ir à escola. Ficava com vergonha, pois todo mundo via que acabara de apanhar. Em 1983, quando Estela e Helena já eram mais crescidas, com 13 anos e a outra com 11 anos, sua mãe colocou-as para trabalharem como empregadas domésticas em casas de conhecidos. No começo, trabalhavam meio período, mas como elas não gostavam de ir à escola, preferiram o período integral no trabalho. Consequentemente, abandonaram os estudos com a permissão da mãe, pois Maria dizia que escola não levava a nada, que era o dinheiro do trabalho que enchia a barriga e que todos tinham que trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Sara continuou na escola, mas quando uma de suas irmãs acordava alegando estar indisposta, a pequena era obrigada a faltar às aulas para cobrir a ausência da irmã no trabalho. A menina era então uma criança de apenas 9 anos, mas não era problema para a patroa dar-lhes trabalhos pesados que deveriam ser feitos por pessoas adultas. Naquela época, ainda não se ouvia falar que trabalho infantil era proibido, e muito menos em evasão escolar. Os mais abastados se aproveitavam desta mão de obra mais barata, pois crianças não reclamavam do pequeno salário e não havia necessidade de registrá-los, pois não era permitido por lei. Então era mais vantajoso admitir os pequenos e os pais ficavam satisfeitos com o que ganhavam para ajudar nas despesas de suas miseráveis vidas. Quando Sara completou 10 anos, também foi trabalhar. Trabalhava meio período, mas tinha que compensar aos sábados, e nesse dia trabalhava o dia inteiro. Não recebia salário, pois a patroa pagava diretamente para Maria, e a pequena nem via um tostão, o fruto do seu trabalho. Sua mãe sempre a lembrava de que ela teria que trabalhar e dar-lhe todo o dinheiro do pagamento, pois devia muito a ela por ter-lhe carregado por 9 meses em sua barriga e lhe dado à luz. Mesmo pagando-a pela vida inteira, ela nunca iria saldar a dívida e dizia: Você me deve e muito, que fique velha e cansada de trabalhar, mas vai continuar me pagando eternamente. Sara era uma menina muito prendada. Ainda pequena, aprendeu com a irmã mais velha a fazer crochê e mais tarde aprendeu a tricotar. Às noites, Sara tinha que fazer biquinhos de crochê nos panos de prato que Maria pintava à mão e que vendia numa pequena barraca nas feiras de domingo. Aos domingos, Sara acordava de madrugada com a mãe para trabalharem na feira. Capítulo 6. Em 1986, aos 12 anos, Sara teve sua menarca, mas não contou nada para ninguém. Estela e Helena já eram mocinhas e Maria conversou com elas sobre menstruação e todo o procedimento dessa nova fase na vida de uma mulher.
Sara, muito observadora, ouviu escondida, pois sabia que sua mãe jamais teria esse tipo de conversa com ela. Então, quando a menina menstruou pela primeira vez, já sabia o que fazer. Elas não tinham dinheiro para comprar absorvente íntimo. Tinham que usar paninhos e depois lavá-los para novamente usá-los. Mas um dia a pequena teve a infelicidade de seu paninho cair na frente da mãe. Ficou chocada ao ver a expressão de nojo no rosto dela. Todas as vezes que Maria percebia que Sara estava menstruada, agia como se a pequena estivesse com uma doença contagiosa e nem disfarçava seu ranço pela própria filha. Ela, percebendo a atitude da mãe, ficava mais infeliz e, com essa tristeza, diminuía sua imunidade e, consequentemente, aparecia herpes em seus lábios, sem contar as espinhas doloridas que não eram cuidadas e, por esse motivo, vinham a inflamarem. Maria, não percebendo a oportunidade de ridicularizar a infeliz menina, dizia: Credo, essas espinhas vermelhas e essas herpes na sua boca dão nojo de ver. Maria não suportava a ideia de saber que a menina já era uma mocinha, que um dia se apaixonaria, teria um namorado, mais tarde se casaria e teria a sua própria família. Se pudesse, a mulher castraria a própria filha, mas achou um jeito de acabar com sua reputação de boa moça. Espalhou boatos para a família, dizendo que Sara, tão novinha, já era uma vadia. E não parou por aí. Ao brigar com a filha, xingava-a aos gritos de vagabunda, cadela, vaca, sem vergonha e putinha. Quando a filha chegava em casa atrasada por alguns minutos do trabalho ou da escola, era um bom motivo para Maria se irritar e gritar para quem quisesse ouvir. Você estava na rua com algum homem, sua vagabunda, e nem queria ouvir a justificativa da filha sobre o atraso. Com isso, Sara fora moralmente atingida. Os vizinhos e outras pessoas, como aqueles homens que frequentavam o bar perto de sua casa, a apontavam, falavam mal dela, acusando-a de coisas que jamais ela teria feito, pois a pequena nem sabia o que era namorar. A menina já crescida questionava a mãe por que era tratada daquela maneira tão cruel. Maria respondia: É porque você nasceu. Sara se perguntava por que seus irmãos também a tratavam daquela maneira, mas não encontrava a resposta, até ouvir sua mãe falar mal dela para eles, sem se importar com a sua presença, e dizia: Sara não é ninguém, ela não é melhor que vocês, ela não é merda nenhuma. Foi assim que percebeu que Maria incitava os filhos a menosprezarem a própria irmã, e assim eles faziam, sem duvidar se era certo ou errado agir assim. 2 meses após a menarca, Sara teve hemorragia. Perdeu tanto sangue na menstruação que a pobre menina nem podia dormir mais à noite. Trocava os paninhos que agora tinha que ser uma fronha ou toalha de rosto
velha. Porém, não contou para ninguém, pois sabia que não ia ser ouvida. Então ficou por 5 dias se esvaindo em sangue. No mês seguinte, a perda de sangue foi semelhante, resultando em bastante perda de peso, amarelamento da pele, abdômen inchado e olheiras pelas noites sem dormir. Ao sair com a mãe e encontrar pessoas conhecidas nas ruas, elas se espantavam com a sua aparência e indagavam se a mocinha estava doente. Ao receberem a resposta negativa de Maria, as pessoas não concordavam e diziam: Meu Deus, ela não está bem, dá para perceber. A mãe respondia: Que nada, ela está vendendo saúde. Em casa, Maria dizia para os filhos: Essa safada está grávida, olham o tamanho da barriga dela. Ela deve ter embuchado nas ruas com algum homem. Vou esperar ela parir. Aí vou matar a sua cria e vou mandar essa cadela morar nas ruas. É disso que ela precisa. O falatório correu por toda a vizinhança. A pobre moça, ao sair nas ruas com aparência de morta-viva, era apontada como a mocinha tão novinha e já grávida, e sem saber quem era o pai. Mas ninguém imaginava o que se passava com a infeliz criatura. Passado alguns meses, os boatos foram diminuindo, até acabar de vez. Mas Maria não parava de levantar calúnias sobre a moral da mocinha. Isso não acontecia só dentro de casa. Ela também falava mal da própria filha para a vizinha fofoqueira com o intuito de a história se espalhar para todo o bairro. Sara não aguentou tanta hostilidade e, com apenas 12 anos, pensou em tirar sua própria vida. A depressão tomou conta do seu ser. Começou a ter transtorno de automutilação. Sofria calada, pois, por mais que quisesse falar com alguém, contar só um pouquinho das suas dores e tristezas, a voz de sua mãe ecoava mais alto em sua consciência. Se você falar para alguém, ele vai te achar a pior filha do mundo, pois se uma mãe não gosta de uma filha, é que essa filha não é boa coisa. Então ela se fechava em seu mundinho e ficava por lá, imaginando que um dia ia ter uma vida bem melhor, longe de sua família, tão longe que nenhum deles conseguiria alcançá-la e machucá-la novamente.